voltei. Quer aprender a fazer um crochê de grampo? Eu não vou ensinar nada, mas vou aprender também com a Eliette. Né, Eliette? Tudo bem? É fácil? É fácil. Dá pra aprender? Dá pra aprender. Só ter boa vontade. Tem que ter boa vontade, linha boa. Isso mesmo, Porque linha senão não de aprende qualidade. nada. Tem que ter qualidade. Sim, ajuda bastante. Ajuda, né? E como ajuda? É verdade. Vamos lá? A ideia de hoje eu vou fazer é como se fosse um centro de mesa, tá? Tá, que é esse daqui, né? Vou usar Este daqui, ó. como decoração. Eu sempre trago o crochê de grampo para vestuário, né? Mas também a gente pode usar essa técnica para decoração, tá? Então, além de vestuário, dá pra fazer esse daqui. Peças de decoração Pra decoração. de casa. Então, nós vamos usar o nosso barbante, o fio multi-arte da Coates, né? Da Cisne. E nós vamos começar com o grampo de 7 centímetros. Eu tô usando o grampo de 7 centímetros. Lembrando que a gente vai medir de fora a fora, não no espaço de dentro, mas de fora a fora do grampo, tá bom? Tá. Eu vou usar a agulha 3,5, também da corrente, e nós vamos iniciar o trabalho com o grampo. Eu sempre começo ele aqui, olha, entre as duas hastes, fazendo um nozinho aqui no meio. Eu faço um nó e depois eu faço mais um nozinho para sustentar ele aqui no meio das hastes, tá vendo? Tá. Então, olha, a gente vai sempre trabalhar com o fio para trás do grampo. Então, esse é um passo a passo que eu sempre dou, porque sempre tem as meninas fazendo, né? Começando, nova técnica, então a gente tá sempre... E para começar é fácil, isso, quer começar? Fácil. Isso. Então, aqui, olha, eu fiz, ficou um elo, eu vou entrar dentro desse elo aqui, olha, e vou pegar o meu fio que ficou atrás. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, acho que fica melhor para o pessoal ver. E aí eu vou dar uma correntinha, tá vendo? Vou posicionar minha agulha sempre de cabeça para baixo e vou virá-la ela aqui, ó. Sempre pro meu lado esquerdo, sempre para dentro da minha mão esquerda. O próximo ponto, eu vou pegar aqui no meio do elo novamente, vou capturar aqui, olha, a linha lá de trás e vou fazer o ponto baixo. Esse é a regrinha básica do crochê, tá? Tá. Então, eu sempre vou deixar a cabecinha da agulha para trás e vou virar sempre para dentro da minha mão, que vai dar sempre pro lado esquerdo da peça. E agora, meninas, ao invés de eu pegar dentro do elo, eu vou pegar aqui, olha, esse fio solto e o fio que está atrás, que é a última laçada da haste esquerda. Então, eu sempre vou fazendo esse processo, girando, pegando o fiozinho solto e o de que tá atrás, tá? Sempre fazendo esse processo, essa viradinha. E girando, sempre para a esquerda. Lembrando que as meninas que são canhotas, vai virar para a direita, tá? Senão daí confunde tudo, né? Então, aqui, olha, eu pego, olha, o fiozinho que tá solto e o que tá atrás. Então, aqui eu vou fazer, eu chamo essa parte do crochê aqui, eu chamo de espinha, tá? Então, eu tô fazendo a minha espinha com ponto baixo, pegando nos 2 fiozinhos aqui, olha. Certinho? Depois que você fez, pegou bem a prática já, a gente vai fazer 40 laçadinhas. Como que eu conto o ponto do crochê de grampo? A gente vai contar aqui, olha, pegando essas laçadas laterais. Então, eu tenho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 desse lado, eu preciso ter 6 desse lado também. Então, na hora que for contar, verifique se os 2 ladinhos vão estar com a mesma quantidade para não dar um resultado errado na peça. Senão depois desanda tudo. Às vezes por causa de um pontinho, né? Fica feia a peça, fica errada. É verdade. Então, aqui, olha, eu vou fazendo esse processo até eu completar as 40 laçadinhas. Eu já tenho ela adiantada, eu fiz com fio marrom, tá? Depois que saiu do grampo, ele vai ficar dessa maneira. Lembrando, né, que na hora de tirar do grampo aqui, deixa eu dar o passinho certo, que às vezes fica com dúvida. A gente corta, tá vendo aqui o pontinho aqui, olha? Eu vou passar por dentro aqui, olha.
Aí, ele não vai desmanchar mais, tá? E aí é só tirar do grampo. Quando eu tiro do grampo, ele fica com esses cabelinhos. Então aqui, meninas... Fez as 40. Isso. Tira do grampo. Tirei do grampo. Vou cortar aproximadamente uns 50 centímetros de fio, tá vendo? Corto 50 centímetros, mais ou menos, tá? E um dos lados aqui, olha, daquela tira de 40, eu vou pegar todos na agulha de crochê, tá? Então, você vai... Com aquele fio que você cortou. Isso, eu só tô enfiando agora, né? Segurei o fiozinho aqui na minha mão. Não tá passando. Não tô passando, eu só tô passando aqui, olha. A agulha mesmo. A agulha nas alças lateral. Tomando cuidado para não ficar nenhum para trás, tá? Então aqui, olha, eu vou pegar todas, eu já vou verificar se nenhuma, tá vendo? Veio todas, tá vendo? Depois que eu passei, aí eu vou, com o fio solto, aquele fiozinho que eu cortei os 50 centímetros, eu vou passar aqui dentro, olha, de todos. Daí você puxa o fiozinho. Puxa o fiozinho, tá? Olha, aí ele ficou todo aqui, ó, dentro do meu fio. Vou dar 2 nozinhos bem apertado, ó. Eu dou um nó, pode apertar bastante, que esse barbante ele não vai arrebentar. E aí eu vou dar outro nozinho, que é para segurar bem esse nó, tá bom? E aí, meninas, olha, já virou o centro. Olha, já lembrando virou... que passou só de um dos lados. Só de um dos lados, o outro lado vai ficar solto. Para eu fazer o miolinho, que ele lembra um girassol, né, essa peça. Eu fiz com outro fio, eu fiz 40 no fio amarelo. Eu fiz, eu fiz com 80 alças. 40 foi o miolo em marrom e aí eu fiz 80 com o fiozinho amarelo, certo? Depois que eu fiz, tirei, aí agora eu vou emendar o centro marrom na tira amarela. Como que eu vou emendar? Meninas, aqui eu tenho 40, o amarelo eu tenho 80, então eu tenho o dobro de quantidade. Então aqui, olha, eu vou pegar um fiozinho só do marrom na agulha de crochê e vou pegar 2 laçadinhas do amarelo, tá vendo? Olha, eu fiquei com 3 fios, com 3 pontos aqui no caso, na minha agulha. Então eu vou passar os 2 amarelo dentro do fiozinho marrom, certo? Certo. Agora eu tenho 2 fiozinhos amarelo aqui na minha agulha. Aí eu vou pegar um marrom. Tô com um marrom na agulha, eu vou pegar 2 amarelos. Então, para cada marrom, 2 amarelos. E aí a gente vai fazer esse processo como se fosse uma correntinha, tá vendo? Olha, eu não tô usando nenhum fio, eu só tô usando as laçadas que ficaram soltas da carreira que eu... do grampo que eu tirei, né? Da tira do grampo que eu tirei. Então, esse processo, olha, a gente vai fazer até dar a volta completa. Opa! Aqui eu dei a... Eu vou mostrar na mesa como que vai ficando, tá bom? Olha, eu vou colocar. E ó, vai formando. Vou encostar aqui na mesa que fica mais fácil. Vai formando como se fosse uma trança, né? E como eu tenho o dobro da quantidade, vai dar certinho para ele fazer a circunferência. 2 amarelos, vai trançando. Isso. Ele vai fechar. Ele vai fechar. Aí eu quero passar o próximo passo, tá bom? Aí já, agora a gente vai fazer o acabamento em crochê. Aqui, depois que eu já... Porque ele vai ficar assim, né? Isso, olha, ele ficou fechadinho. Aí, meninas, quando eu chegar no finalzinho, eu vou até passar aqui, olha. Antes de chegar lá, faz de conta que eu tô chegando aqui no finalzinho da peça, tá bom? Para mostrar o acabamento, o acabamento. Chegou na última voltinha. Isso, olha, faz de conta que, ó, só falta 3 pontinhos.
Aí eu venho, vou fazendo o mesmo processo, 2 amarelos e um marronzinho. Até que eu cheguei Pra fechar a peça. para fechar a peça. Aí ela vai ficar assim, olha. Vai ficar essa alcinha aqui solta, certo? Olha. Certo. Aí com uma agulha de costura, eu vou pegar um fiozinho, geralmente fica um fiozinho quando a gente acaba a peça, tá vendo aqui, olha? Então eu vou passar aqui no meio, vou passar dentro dessa laçadinha aqui, olha. E vou encontrar com a laçadinha lá do começo, tá? E vou Pega dar a última e a primeira. E a primeira. E vou dar um nozinho, olha. Eu dou um nozinho na amarelinha mesmo. E aí eu fechei. Aí com o mesmo procedimento, aqui na espinha a gente vai costurar. Aqui na espinha do amarelo e na espinha do marrom, tá bom? Pra ele ficar... Pra fechar essa parte. Pra fechar essa parte. Tá. Meninas, aí depois que a gente fechou a partezinha aqui com o amarelo com o marrom, vai sobrar as partes de fora, né? Vai ficar as partes de fora solto. Como que eu vou trabalhar essas partes de fora solta? Eu vou pegar o fio amarelo e vou fazer 2 pontos baixos em 2 alças, tá? 2 correntinhas e 2 pontos baixos em 2 alças. Que agora o acabamento todo do nosso girassol vai ser no crochê. Daí vai fazer a volta toda. A volta toda da peça. Da peça. Só vamos para um rápido intervalo, Eliette, depois a gente termina essa peça. Sim. Linda! Porque se você sempre ensina, né, fazer roupa, assim, agora você está aprendendo a fazer decoração de casa com a Eliette. Rapidinho a gente já volta e ela termina de ensinar esse girassol.